Olá, pessoal. Professor Luciano Marquesi, e a gente vai trabalhar mais um conteúdo aí no nosso canal. E esse conteúdo trata especificamente das taxas equivalentes, tá? O objetivo aí é entender o conceito, sua aplicabilidade, tá? E fazer os cálculos aí, tanto com a calculadora simples quanto a calculadora financeira. Então vamos lá. Primeira coisa é o conceito. Então a gente pode dizer que duas taxas aí, I1 e I2, vão ser equivalentes quando aplicadas aí ao mesmo capital durante o mesmo período de tempo e via diferentes períodos de capitalização produzirem aí o mesmo montante ou o mesmo valor final. Então eu preciso ter um determinado capital, esse capital tem que ser válido para as duas taxas, esse capital tem que ser aplicado no mesmo período de tempo, tá? Precisamos ter diferentes períodos de capitalização e o principal aqui para saber se a taxa vai ser equivalente ou não é que o valor produzido, ou seja, o montante ou o valor final gerado, vai ter que ser o mesmo. Se o valor gerado em cada aplicação for diferente, essas taxas não serão equivalentes, tá? Agora que a gente já tem aí o conceito, vamos trabalhar em um exemplo. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu quero saber se as taxas de juros compostos de 12% ao ano e 1% ao mês vão ser equivalentes, tá? Para saber se elas são equivalentes, a gente volta ao conceito lá, ó. Mesmo capital, mesmo período de tempo, períodos de capitalização diferentes, produzindo o mesmo montante ou o mesmo valor final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eleger aqui um determinado capital, digamos aí, R$ 100, e vou fazer a capitalização desse capital por um prazo de um ano, já que a minha taxa aqui foi dada para um ano. E vou chegar aí a um determinado valor futuro, nessa situação aqui. Vou aplicar o mesmo raciocínio para outra taxa. Se o valor futuro encontrado na outra taxa for igual ao da primeira taxa, ou seja, aos 12% ao ano, essas taxas serão equivalentes. Então, para facilitar, a gente vai usar aí a calculadora financeira, que a gente já viu como é que se utiliza nos outros vídeos. Então, 100, que é o capital eleito, CHS, PV 12, que é a minha taxa, e 1, N, aperto FV e provavelmente vou obter R$ 112. Realizando o cálculo na calculadora financeira. Então, vamos limpar a memória da máquina aí. 100 CHS PV 12, que é a minha taxa, 1 N, que é o meu prazo. Apertei o FV, 112. Então, está aqui, R$ 112. Vou fazer a capitalização desses mesmos R$ 100 a uma taxa mensal por um prazo de um ano, tá? A 1% ao mês. Se eu chegar no 112, as taxas serão equivalentes. Se for qualquer valor diferente de 112, as taxas não serão equivalentes. Então, 100 CHS PV 1 é a minha taxa, 12 meses é o meu prazo e aperto o valor futuro. É o que a gente vai fazer na HP. Então, 100 CHS PV 1 e 12 N. Apertei o FV. Opa. 112,68.
112,68 é diferente de 112. Olha, se é diferente, isso vai contra o conceito de taxas equivalentes. Então, logo, no regime de juros compostos, essas taxas não são equivalentes. Por quê? Porque o valor produzido aqui, numa situação aplicando R$100 a 12% ao ano, e aplicando os mesmos R$100 a 1% ao mês, gerou montantes diferentes. Então, as taxas não são equivalentes. Nesse caso, faz diferença aí você aplicar com uma taxa ou com outra. Tá? O que a gente vai fazer agora? Para vocês entenderem aí o conceito de taxas equivalentes, a gente vai pegar o mesmo exemplo agora, só que trabalhando com juros simples. Eu quero determinar, no regime de capitalização simples, se 12% ao ano e 1% ao mês são equivalentes. Então, vou aplicar o mesmo raciocínio aí e achar aí os montantes, pessoal. Achar o montante aí para uma situação e para outra. Tá? Então, peguei R$100, que é o valor do meu capital, e vou aplicar esses R$100 por um ano, usando o regime de capitalização simples. Então, o montante vai ser igual a 100, multiplica 1, mais a minha taxa, que é 12% ao ano, vezes o meu prazo, que é 1. Aí eu vou ter que o meu montante. Primeiro multiplica, depois soma e depois multiplica. Então, ponto 12 vezes 1 dá ponto 12. Então, 100 entre 1,12 multiplica. Aí eu vou ter R$112. Então, cheguei aí aos 112. Para essas taxas serem equivalentes no regime de capitalização simples, o montante que eu tiver que encontrar aqui vai ter que ser R$112. Então, vou fazer o mesmo raciocínio, ou seja, eu vou capitalizar aí no regime de capitalização simples R$100, que foi o valor que eu elegi aí, por um período de 12 meses. Então, o montante é igual a 100, que multiplica 1, mais a minha taxa, 1% ao mês, transformo para a taxa unitária, vezes 12. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que multiplicar 0,01 vezes 12, vai dar 0,12, e somar com 1. Aí eu tenho que o meu montante ser igual a 100, que multiplica 1,12. O montante vai ser igual a 112. Então, o que acontece? No regime de capitalização simples, 12% ao ano e 1% ao mês são equivalentes. Mas, no regime de capitalização composto, não são. Por quê? Porque gerou valores futuros diferentes, pessoal. E aqui gerou o quê? Valores futuros iguais. Tá? Eu tenho fórmulas aí para encontrar diretamente se essas taxas são ou não equivalentes. O que acontece? Os valores futuros aqui precisam ser os mesmos. Então, tem que haver o quê? Uma igualdade. E essa igualdade vai ser expressa por essa fórmula aqui, por exemplo. 1 mais a minha taxa anual vai ser igual a 1 mais a minha taxa mensal. Olha, para isso aqui ser válido, eu preciso elevar essa parte aqui, esse lado da igualdade, a 12. Por quê? Porque um ano tem 12 meses. Tá? Segunda equação, 1 mais a minha taxa anual vai ser igual a 1 mais a minha taxa semestral. Novamente, para essa igualdade ser válida aqui,
eu preciso elevar esse lado da equação a 2. Por quê? Porque um ano tem 2 semestres, então eu elevo a 2. Aí sim, isso vai ser igual. Terceira equação, 1 mais a minha taxa bimestral vai ser igual a 1 mais a minha taxa anual. Novamente, para isso aqui ser válido, eu preciso elevar a minha taxa bimestral aqui a 6. Por quê? Porque num ano eu tenho 6 bimestres, e assim sucessivamente, pessoal, sempre igualando. Então, eu já tenho aí as fórmulas aí para poder calcular aí taxas equivalentes. Essa metodologia aí com essas fórmulas não é a única. Eu também tenho essa fórmula aqui que serve para encontrar a taxa equivalente utilizando o quê? Raiz. Mas eu prefiro trabalhar com essa metodologia aqui, com essa fórmula, e depois eu vou demonstrar como é que se acha isso na calculadora financeira. Então, vamos lá a mais um exemplo aí. Ó. Qual é a taxa anual equivalente a 8% ao semestre? Então, ele quer uma taxa anual, então ele quer uma taxa anual equivalente e me deu a taxa semestral. Olha a aplicação da fórmula aí. Ó. 1 mais a minha taxa anual vai ser igual a 1 mais a minha taxa semestral. Como eu tenho, num ano, 2 semestres, eu elevo, tá? Esse lado da equação aqui a 2. Então, fui lá e elevei a 2. Aí sim, a igualdade vai estar respeitada. Agora é só substituir. Ó. Foi o que fizemos aqui. Ó. 1 mais a minha taxa anual vai ser igual a 1 mais a minha taxa aqui semestral, que é 8%. Então, 0,08 elevado a 2. Tá? Elevando aí 1,08 a 2, a gente vai encontrar 1,1664. Passa um para o outro lado e encontramos aí a nossa taxa anual. 8% ao semestre é equivalente a 16,64% ao ano, tá? Então, segunda situação aí, ó. Taxa anual equivalente a 0,5% ao mês. Novamente, ó, 1 mais a minha taxa anual vai ser igual a 1 mais a minha taxa mensal. Como o ano tem 12 meses, eu elevo, tá, esse lado da equação a 12. Agora é só substituir, pessoal. Só substituir, é o que a gente vai fazer. Ó. Então, no lugar aqui da minha taxa mensal, eu venho aqui e coloco a minha taxa ao mês, tá? Coloco essa taxa ao mês. Então, meio, como ela está aí sob a forma em percentual, eu vou dividir por 100. Então, vai dar 0,0. Opa. 0,0005. Então, eu somo e depois elevo. Então, eu vou somar aqui, ó, 0,05, 1, soma. Opa. Meio, divide, enter. 1, soma. Enter. E agora a gente vai elevar a 12. 12, eleva. Então, vou botar 4 casas decimais. Então, eu vou ter o seguinte resultado.
Então, 1.005 elevado a 12 dá 1.0617. Esse 1 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, taxa anual taxa anual 0.0617. Bom, como é a taxa está sobre a forma unitária, eu multiplico por 100. Taxa anual vai ser igual a 6,17%. Pronto, localizei. Então, localizei aí a nossa taxa anual. Bom, vamos lá fazer, voltando. Então, o que que eu quero? Eu quero encontrar um mecanismo aí, pessoal, para tentar aí trabalhar diretamente com a calculadora financeira, de forma que ela já me dê aí os resultados. Eu não tenho na calculadora financeira uma tecla que já me dê aí a taxa equivalente. Então, eu tenho tecla para calcular o prazo, a taxa, o valor presente, o valor futuro, mas eu não tenho uma tecla específica para calcular aí a taxa equivalente, tá? Então, como é que a gente vai fazer para poder calcular essa taxa equivalente na calculadora financeira? Simples. Na calculadora financeira, você precisa de 3 informações aí para calcular uma quarta, e aqueles valores aí que você registrou, eles acabam ficando o quê? Na memória. Então, vamos partir para um próximo exemplo aí, vamos tentar achar de uma forma mais rápida essas taxas equivalentes, tá? Então, está aqui, ó. Próximo exemplo. No regime de juros compostos, dada a taxa de 30% ao ano, encontre a taxa equivalente ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao quadrimestre e ao semestre. Então, ele me deu uma taxa ao ano e quer que eu encontre a taxa equivalente ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao quadrimestre e ao semestre, tá? Para resolver isso aqui, usando aquela fórmula da igualdade aí das taxas, eu teria que fazer isso aqui, ó. Ó, deu a taxa anual, que é a taxa mensal. Ficaria desse jeito aqui.
1 mais a minha taxa anual vai ser igual a 1 mais a minha taxa mensal elevado a 12. Aí é só substituir aí. No lugar da taxa anual, 30. Taxa bimestral, a mesma coisa. Então, ó, 1 mais a minha taxa anual vai ser igual a 1 mais a minha taxa bimestral. Um ano tem 6 bimestres, eu tiro 12 e coloco 6. E assim sucessivamente. Mas eu não quero fazer essas contas aí. Vou perder muito tempo. Então, vamos utilizar a calculadora financeira para fazer isso. Então, novamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou atribuir 3 valores para achar um quarto. Então, 100 CHS PV. 30, que é a minha taxa, e 1, que é o meu prazo, N. E vou apertar o FV. Eu já sei aí que vai dar 130. Então, vou diminuir as casas decimais, deixar para 3. Tá, então, vou lançar os valores. Limpei a memória da máquina com FCLX, 100, CHS, PV, 30 e 1, N. Apertei o FV, R$ 130. Tá certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar esses resultados na memória da máquina e automaticamente calcular as outras taxas equivalentes. Ele não quer aqui, a primeira taxa que ele quer não é ao mês? Um ano não tem 12 meses? Pois é, vou deixar essas informações na memória e vou buscar aí o que eu estou querendo. Então, ó, ele quer a taxa ao mês, um ano tem 12 meses, 12, N, digitei o I. Então, daí eu sei que 30% ao ano equivale a 2,21% ao mês. Taxa equivalente ao bimestre. Um ano tem 6 bimestres. Então, deixo na memória. 6, N, aperto I. Então, essa taxa equivalente, 4,47%. Taxa ao trimestre. Um ano tem 4 trimestres. Então, deixo na memória e vou lançar lá essas informações. 4, N, aperto I. Então, tá lá, a minha taxa 6,77. Próxima taxa que ele quer, o quadrimestre. Taxa ao quadrimestre. Um ano tem quantos quadrimestres? 3. Então, deixo na memória 3, N, aperto I. 9,139. E a última taxa equivalente ao semestre. O ano tem 2 semestres. Então, 2, N, aperto I. Então, 14%, 14,01% ao semestre. Então, tá aí, de uma forma rápida, utilizando aí as ferramentas da calculadora financeira, eu consegui encontrar aí as taxas equivalentes, pessoal. Reparem, essas taxas você só consegue encontrar na calculadora se essa função Czinha aqui estiver ativada. Se na sua calculadora não estiver ativada essa função, você aperta STU-EX. E aí você vai conseguir aí chegar aí nesses valores aí dessas taxas equivalentes. Bom, é isso, espero que tenham gostado e se inscrevam no canal. Um abraço a todos, até a próxima. Até a próxima.